Israel. Eu espero que quem ainda tem dúvidas de que a ofensiva de Israel é um genocídio contra o povo palestino, um genocídio projetado, está dentro de um projeto sionista, um projeto colonial, um projeto de expansão territorial por parte de Israel. Se alguém ainda tem dúvidas de que essa matança na Palestina contra os palestinos, se alguém ainda tem dúvida de que isso é um genocídio, vamos agora escutar aqui o que o Netanyahu tem a dizer. Porque na prática, gente, ele tenta justificar o genocídio de Israel usando trechos bíblicos. Ele cita até o profeta Isaías, né, que é um dos profetas mais importantes aí do Antigo Testamento. O profeta Isaías, que é aí um dos principais profetas da região judaica, tá? Então, inclusive, o profeta Isaías, que também é usada nas leituras judaico-cristãs, né? O mundo cristão também cita muito o profeta Isaías, né? Porque o profeta Isaías tinha ali, e era um dos profetas mais sábios da Bíblia, né? Ele que foi o responsável aí, digamos assim, por reportar, né? A... Enfim, ele tinha uma missão, basicamente ele tinha uma missão, o profeta Isaías, de dizer ao povo o que Deus prometia para eles, né? E aí o Netanyahu usa o profeta Isaías para fazer um discurso como se Israel tivesse atrás da terra prometida. Então, o Netanyahu, como ele está começando a se enfraquecer politicamente, inclusive dentro de Israel, né, ele está se tornando uma figura muito impopular em Israel. Então, como ele está perdendo força política, ele começa a apelar para a guerra espiritual, tá? Isso é muito grave, não preciso nem eu dizer. E um ponto importante, gente, é o seguinte: Gabriel, o Netanyahu está impopular, né? Ele está se tornando um páreo internacional. Sim, gente, ok, isso é um fato, mas enquanto Israel receber financiamento dos Estados Unidos para continuar, para prosseguir com esse genocídio, pouco importa a popularidade do Netanyahu, tá? Pouco importa a impopularidade do Netanyahu. Se tem grana entrando para matar o povo palestino, pouco importa a impopularidade dele. O importante aqui, né, nesse sentido, é prosseguir com esse projeto genocida contra o povo palestino. E não se enganem, gente. Os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, o presidente Biden foi ao Congresso, com pires na mão, pedir dinheiro ao Congresso, né, para que o Congresso aprove aí recursos bilionários para enviar para Israel, para que Israel possa continuar prosseguindo com esse projeto de genocídio. Então, querendo ou não, Israel está sendo também uma peça do joguete dos Estados Unidos aqui nesse genocídio contra o povo palestino em nome do combate ao terrorismo. E vamos lembrar, gente, Hamas, olha que eu não apoio aqui a metodologia do Hamas, tá? Terrorismo, matar aí civis, ninguém apoia isso. Mas vamos lembrar, gente, que o Hamas é cria do financiamento de Israel. É cria do próprio Estado de Israel. Porque o Hamas é o inimigo perfeito nesse projeto sionista de Israel. É bom a gente ficar. É bom a gente ter essa clareza. Só que com o tempo o Hamas acabou se tornando um movimento de resistência, tá? Mas vamos sempre lembrar que o Hamas é fruto do financiamento do Estado de Israel, porque o Hamas é um inimigo perfeito, diferente do Fatah, diferente da OLP, que sempre pregaram ali um Estado laico, e isso não interessa ao Estado de Israel. Mas vamos aqui ver esse pequeno trecho aqui do discurso do Netanyahu, para vocês terem mais ou menos uma noção do direcionamento que o Netanyahu está tomando nesta guerra.
vendo aí, gente? Primeiro ele classifica como o eixo do mal, né? O Irã, o Hezbollah e o Hamas, né? Então, de cara ele já classifica aí, já abre, né, um fronte, já abre três frentes de guerra, né? Ele classifica aqui. Na prática é isso. Ele já abre três frentes de guerra contra o Irã, contra o Hezbollah e contra o Hamas, né? Isso daqui, gente, é um discurso messiânico, tá? Ele coloca o povo de Israel como se fosse um povo superior, né? Um povo escolhido por Deus. Então ele usa, né, da profecia de Isaías para justificar o massacre contra o povo do mal, né, que no caso seria os palestinos. E isso aqui, gente, só reflete o discurso do Netanyahu, deixa muito claro pra gente que o projeto sionista está intrinsecamente ligado aos ideais fascistas. Isso é muito claro. Porque se a gente for fazer uma comparação, né, da literatura do fascismo, principalmente do Gentile, né, que, e também, né, do nazismo, que bebeu muito da fonte do fascismo, se a gente for fazer uma avaliação, tem muita semelhança aqui com o discurso do Netanyahu, porque a base tanto do projeto sionista como do projeto fascista, gente, é o colonialismo, né? É a exploração de um povo que eles consideram inferior, porque Israel é a raça, digamos assim, superior porque são brancos, porque são judeus, porque é um povo prometido por Deus, é um povo que, enfim. Só que isso, gente, é uma ideia equivocada, porque a história nos mostra que o povo judeu, né, isso veio desde antes de Cristo, né, se a gente for pegar aqui o Antigo Testamento, por exemplo, né, se a gente for pegar a própria história de Moisés, ali, né, a gente já via que o povo, que no caso os hebreus, né, que era um povo que antecederam, digamos assim, os judeus, que os hebreus, eles, né, israelitas, já sofriam ali as dores da exploração, no caso do reino egípcio, né? Então, ao longo da história, os judeus sofreram muito, né, com xenofobia, com preconceitos decorrentes, né, de sua ascensão social, né? Mas nada disso justifica a ascensão social e econômica também, né? Mas principalmente econômica. Mas nada disso justifica, gente, o Estado de Israel se apropriar da história de opressão, da história de sofrimento do povo judeu. Isso não justifica o Estado de Israel se apropriar desse contexto histórico para promover um verdadeiro genocídio contra o povo palestino. E o que me deixa assim muito intrigado nem tanto, né, porque eu já sou da área da comunicação, mas o quanto a mídia ocidental, ela ignora isso. Ela não faz uma análise muito profunda. Ela não chama especialistas, históricos, para falar, para dar uma contextualizada. E que eu não estou pedindo nem que a mídia saia em defesa da Palestina, não, mas que faça pelo menos um debate honesto, uma crítica honesta, uma análise honesta, e não que fique ali como uma espécie de assessoria de imprensa de Tel Aviv. E ao mesmo tempo, assessoria de imprensa da Casa Branca. Então, esse discurso do Netanyahu é um discurso muito perigoso, que a gente não pode ignorar, mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que isso faz parte, que isso está dentro do pacote do projeto Face Sionista de Israel, né? Projeto Face Sionista de Israel. E vamos fazer uma separação. Uma coisa é o projeto sionista e uma outra coisa é o povo judeu. O povo judeu em si não tem nada a ver com o projeto extremista de direita do Netanyahu. Vamos separar o joio do trigo. Porque é muito importante a gente fazer essa separação para a gente não dar munição à extrema-direita de que nós, que criticamos aqui
A forma como o Estado de Israel está encarando tudo isso, né, de uma forma genocida, de uma forma assassina, nós não podemos dar munição para a extrema-direita para que a extrema-direita nos chame de antissionistas, ou de antissemitas, perdão. Tá? Antissionista a gente já é, mas a gente não é antissemita. Muito diferente, tá? Até porque essa guerra, gente, não se trata de religião. A religião é usada como pano de fundo. Só que a motivação aqui é política, é econômica, a dominação de um povo. É uma motivação política, econômica, o colonialismo, né? Em si, tem suas motivações políticas e econômicas. Então, no final das contas, esse genocídio, esse massacre, não se trata de questão religiosa. A religião é usada, no caso o judaísmo, é usado para que Israel legitime a sua brutalidade, o seu assassinato contra crianças, civis, mulheres, idosos, principalmente crianças, gente. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça de um ser humano sabendo que está matando dezenas de crianças todos os dias, crianças inocentes, recém-nascidos, crianças, jovens, sabe? Então, vamos colocar mais a mão na nossa consciência, né? Não vamos acreditar muito no que a mídia hegemônica nos traz, porque é um discurso já bastante contaminado, tá? Mas tem uma outra coisa aqui muito importante, gente, que aconteceu lá na Turquia, porque o Erdogan, tá? Ele fez um discurso interessante, tá? Um discurso importante. Claro que o Erdogan tem suas limitações, né, internas na Turquia, ele que é um personagem bem contraditório, mas ele fez um discurso, tá? Durante durante uma manifestação pró-palestina em Istambul, tá? E que ele não poupou críticas tanto ao Estado de Israel como ao Ocidente, né? E isso é uma movimentação importante, porque a Turquia, vamos lembrar, gente, que a Turquia é membro da OTAN, né? E isso é um detalhe importante, porque isso divide a OTAN, né? E a Turquia que tem ali as suas relações com os Estados Unidos, né? Com o Ocidente, a Turquia que faz ali por muitas vezes uma espécie de mediadora, né? Ali dos interesses norte-americanos com outros países ali da Europa Oriental, mas o Erdogan fez um discurso muito duro e deixou muito claro, né, que quem está promovendo o massacre é o Estado de Israel com a conivência do Ocidente, tá? Isso é muito importante, gente. Olha só, ele falou isso nessa manifestação com milhares de pessoas em Istambul, na capital da Turquia, tá? E a gente vai aqui acompanhar pra gente observar o que o Erdogan falou. É muito importante. Ó, isso aqui é importante que ele falou, gente, que Israel não aguenta 3 dias de combate sem o financiamento, principalmente dos Estados Unidos. É aquilo que eu falei para vocês aqui no começo do vídeo. Não importa a impopularidade do Netanyahu, enquanto Israel estiver recebendo grana do Ocidente, né, principalmente dos Estados Unidos, para prosseguir com esse genocídio, pouco importa se ele está impopular em Israel. O que vale para os interesses, especialmente para os interesses norte-americanos, é
a completa eliminação do povo palestino. É disso que se trata, tá? Por questões, principalmente por questões econômicas. Por isso que eu digo que esse conflito, gente, não é um conflito religioso, mas é um conflito político e econômico que mexe com o tabuleiro, com o xadrez internacional. E logicamente que a principal peça desse xadrez assassino é os Estados Unidos. Acho que a gente não pode mais ter medo de dizer isso. Os Estados Unidos é o principal causador, é o principal responsável pelas centenas de milhares de mortes na Palestina, tá? Imaginem só, gente, você vive em outro país, já fugindo da guerra, e a sua família ficou no território, só que você não está conseguindo se comunicar com sua família porque Israel cortou a água, cortou energia, cortou até a internet. Israel cortou todas as comunicações da faixa de Gaza. É um genocídio, gente. Eu acho que chegou um ponto que não dá mais pra ignorar isso. É um genocídio. Projeto genocida. Já chegou no nível que não fazem nem mais questão de esconder que estão praticando o genocídio a céu aberto. E o que a ONU está fazendo? Até agora nada de concreto. O, o que a comunidade, a tão dita comunidade internacional está fazendo? Até agora nada de concreto. Isso demonstra, gente, uma certa falência da ONU, por exemplo. Sei que é duro dizer isso, mas demonstra uma certa falência da ONU. O mundo, gente, está numa tensão crescente a cada dia que passa. Nós estamos caminhando para um período em que os conflitos militares regionais vão crescer e isso, logicamente, vai mexer com o tabuleiro internacional. Isso já está interferindo na construção, digamos assim, de um mundo multipolar, né? Porque cada país vai tomar o seu lado e isso, consequentemente, é muito ruim para os Estados Unidos. Então a gente já está vendo um processo de mudanças nas relações aí, bilaterais, né? Enfim, é algo realmente muito preocupante, certo? O Erdogan, que fez esse discurso duríssimo aqui, tá? Ele está correto, certo? Ele está correto, eu não vejo como discordar dele aqui nesse sentido, tá? E
Tá aí, a comunidade internacional está em silêncio. E outra coisa, gente, hospitais sendo bombardeados, é algo também que é muito sintomático, é algo que mostra pra gente o quanto o Estado de Israel está empenhado realmente no assassinato, na destruição da população, na limpeza étnica da população palestina, porque hospitais, gente, não podem ser atacados. Né? Você atacar um hospital, um país atacar um hospital, é considerado crime de guerra. Mas Israel está pouco se lixando para isso. Porque enquanto Israel estiver recebendo dinheiro dos Estados Unidos, por exemplo, do mundo ocidental, para prosseguir com seu projeto de genocídio, pouco importa se é crime de guerra. Essa é a verdade. Né?